Aoeba! Tudo bem com você? Meu nome é Rafael Dias, eu sou um dos fundadores do Guia do Paz e Vestibular. E nesse vídeo, o meu objetivo é te explicar de uma maneira bem simples o que são as obras do Paz. Mas não apenas isso. Depois que eu te explicar o que são as obras, eu também vou fazer aquela famosa orientação de estudos sobre como você deve se preparar para as obras do Paz e algumas estratégias, dicas que com certeza vão melhorar muito ao longo da sua preparação até a prova. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Para início de conversa, as obras do Paz são conteúdos em diferentes mídias, diferentes formatos, previstos para cair na sua prova. Como assim diferentes mídias e diferentes formatos? Quando eu falo de obras, eu preciso que você entenda que elas estão em diferentes áreas. Por exemplo, existem as obras musicais, então realmente, olha que interessante, pode cair uma música para você. E aí normalmente vão ser 8 a 10 músicas previstas por etapa. Existem as obras visuais. Aqui dentro de visuais, eu estou falando para você de pintura, escultura, arquitetura, obras cênicas, peça de teatro pode cair na prova, é prevista pela lista. Além disso, literatura, desde poesia, conto, crônica, livro, novela, são várias as possibilidades e tudo isso entra dentro das obras literárias. Continuando a nossa conversa, obras audiovisuais. Eu estou falando para você de documentário, filme, curta-metragem, vídeo no YouTube pode ser obra do Paz. E a lista continua. Para finalizar, a gente também tem que falar de outras obras textuais que não são exatamente literatura. Eu costumo chamar de outros textos, entre aspas. Como assim não é literatura? É porque está mais para filosofia, ou então um artigo científico, ou então se é muito caminhando aí para reportagem. Eu estou falando desse tipo de conteúdo para você. Então, recapitulando, olha como a lista é grande. Artes musicais, visuais, cênicas, literatura, audiovisuais e, abre aspas, outros textos. Essas são as obras do Paz. E para cada etapa, Paz 1, 2 e 3, a gente tem uma lista com dezenas de obras. E já que eu estou começando a falar dessa lista, eu tenho que te explicar um pouco do funcionamento. A lista de obras é basicamente para nortear. Você vai saber com antecedência quais são as obras de cada etapa. Ao longo do ano inteiro, o estudante já sabe o que é previsto em relação às obras. E aí, quando o pessoal vai montar a sua prova, vai montar as questões, as perguntas, eles vão puxar dessa lista de obras para fazer a cobrança dos conteúdos. Então, puxa lá da lista de obras previstas para a literatura, algumas obras para fazerem parte da sua prova. Então saiba disso, você já tem com antecedência o conhecimento sobre as obras e agora elas precisam virar parte da sua preparação. É importante deixar bem destacado que as obras são diferentes em cada etapa. Por exemplo, o Paz 1 tem uma lista própria, o Paz 2 tem uma outra lista e o Paz 3 a mesma coisa. Então, se você tem um colega que está fazendo o Paz 3 e você vai fazer o Paz 2, as obras que vocês estão estudando nesse momento são diferentes. E talvez, ano que vem, você vai lá e estude as obras que o seu amigo do terceiro ano acabou de estudar. Lembra disso, as obras são separadas por etapa, ok? Então, às vezes você vai procurar conteúdo na internet, lembra de procurar da sua etapa para não estudar uma coisa que está prevista para outro momento do Paz. E agora, a gente chega em um dos pontos mais importantes dessa aula, um dos pontos que eu mais preciso conversar com você. É exatamente aquela pergunta, como as obras caem? Porque eu te falei que nós temos uma lista com várias obras que podem cair. Mas na prática, como é que isso funciona? Basicamente, eu quero que você entenda que uma obra pode cair de diferentes maneiras. Eu comecei a dar o exemplo do pessoal que vai montar a prova, ele olha para a lista de obra para saber o que pode ser abordado. Partindo desse princípio, entenda o seguinte, muitas vezes a obra é para contextualizar algum conteúdo que você precisa aprender naquela etapa. Então, quando a gente olha literatura, por exemplo, é comum, vamos dizer assim, 90% das obras ou até mais, que a obra de literatura esteja vinculada a algum conteúdo de literatura que você está estudando naquele mesmo ano do ensino médio. Então, no primeiro ano, a gente vai ver barroco, renascimento, trovadorismo, quinhetismo, com obras que se relacionam justamente com esses movimentos e escolas literárias. Quando você chega no segundo ano, em que normalmente os estudantes vão aprender sobre romantismo e realismo principalmente, você vai ter obras que se vinculam a esses períodos também. É como se elas ilustrassem o que você está aprendendo. Então, em vez de ser como alguns outros vestibulares que só colocam na lista de conteúdo,
cai romantismo? A UNB ela direciona mais ainda. Para cobrar o romantismo, existe esse livro aqui, existe essa poesia, existe esse pequeno conto que o estudante deve conhecer previamente para, na hora de fazer a prova, responder as questões. É essa a ideia. Muitos alunos pensam que todos os itens de obras, todas as obras, vão cair de uma maneira muito direta, muito específica, perguntando somente sobre aquela obra. Por exemplo, qual foi a técnica, qual foi a estrutura, quantos versos, qual o contexto exato, mas não precisa ser necessariamente dessa forma. Eu gosto de separar dizendo que existem diferentes tipos de obras. O exemplo mais comum que a gente sempre pensa é um item que é realmente sobre a obra, perguntando algo sobre a maneira como ela foi feita, a estrutura e por aí vai. Só que existem itens que utilizam a obra como um ponto de partida, e isso é uma coisa importante de você entender da prova da UNB. Como assim um ponto de partida? Suponha que você está aprendendo sobre Segunda Guerra Mundial, você está lá no terceiro ano, Segunda Guerra Mundial é o conteúdo ali em História que você está vendo nesse momento. É um conteúdo muito relevante. E o Sebrasp, a banca organizadora do PAS, quando vai montar a lista de obras, pensa, qual obra eu posso colocar aqui que se relaciona com a Segunda Guerra Mundial? Beleza. E eles podem fazer um bloco de questões em que tenha aquela obra, vamos supor, uma pintura em relação à Segunda Guerra Mundial, e vai aparecer uma questão para você. Só que essa questão não é sobre a pintura. Pode ser uma questão sobre o próprio conteúdo da Segunda Guerra Mundial, indo para a história. Ou então uma questão de sociologia sobre aquele período. Sobre geografia, sobre as consequências daquela guerra entrando em Guerra Fria. Perceba que não vai cobrar só a obra. Você tem que entender ela em seu contexto, porque muitas vezes a obra é utilizada principalmente como um ponto de partida. Esse exemplo que eu dei da Segunda Guerra Mundial é bem válido, mas tem um que é mais relevante ainda, porque é super claro esse padrão de cobrança da prova do UNB. Quando eu estou falando para você daquelas obras audiovisuais, eles vão colocar um documentário sobre os povos indígenas. É muito frequente, né? No PAS 1 tem já há um bom tempo nas matrizes um documentário sobre os povos indígenas. A ideia, quando aparece esse documentário, não é perguntar alguma coisa decoreba, perguntar, nossa, o que acontece no minuto 40 desse documentário? A ideia não é essa. A ideia é você utilizar este documentário como ponto de partida para entender os povos indígenas do Brasil. Você percebeu? Eles estão colocando um conteúdo para você estudar, ter contato, mas não vai ser exatamente daquela forma que vai ser cobrado. Você não tem que decorar o nome do diretor completo, a data de lançamento, etc, etc. Você tem que ter uma abordagem muito mais de entender por que aquela obra está presente na sua lista de conteúdos e como que ela pode ser cobrada. E aí você lembra, às vezes vai cobrar diretamente a obra, mas em outras ocasiões vai utilizar como ponto de partida. Uma dica que eu sempre dou, faz uma pergunta ao longo do seu estudo sobre as obras, vai se perguntando com qual conteúdo que isso daqui se relaciona. O que eu estou vendo na história, na sociologia, na matemática, química, física, que se relaciona com essa obra. Lá no PAS 3, por exemplo, tem uma obra que fala sobre cromossomos. Você, quando está pensando nessa obra, tem que fazer o vínculo que, pera lá, a gente tem genética na biologia. Olha como está conectado. Então, lembra disso, não é a obra sozinha que será parte do seu estudo. Dito isso, agora eu vou responder algumas dúvidas muito frequentes que os estudantes costumam ter em relação às obras. Vamos colocando as dúvidas e respondendo cada uma delas. Uma super comum é aquele famoso caem todas as obras? Não. Veja, você tem uma lista de obras que vai ter de repente 30, 40, 50 obras previstas para você estudar. Não tem como cair todas as obras na sua prova. É um documento que te orienta, falando isso aqui é a lista do que você precisa estudar. Não vai cair tudo, mas o que vai cair está dentro dessa lista. Essa é a ideia quando a gente está falando em relação às obras. Elas vão nortear o seu estudo, mas não vai cair todas as obras, beleza? E aí, a gente já passa para a próxima pergunta. Pera lá. Tem como eu saber o que vai cair? Porque eu tenho uma lista que diz o que pode. Tem como eu saber o que vai cair? Sei lá, eles têm um padrão de cobrança, eles têm alguma coisa que me permita prever. Já é mais complicado dizer em relação a isso, tá bom? Eu não acho que tenha como você ter uma bola de cristal, virar assim e falar, opa, com certeza vai cair essa obra no que vem, com certeza vai cair aquela obra. É meio complicado. E um aluno que vai confiar em previsões pode acabar se prejudicando. Idealmente, você tem que entender que, olha, é uma lista, tudo aquilo ali pode cair, eu vou me preparar da melhor maneira, pensando em cumprir essa lista inteira. Só que também precisa daquela malícia de quem vai fazer o PAS, vai fazer o vestibular.
você também precisa entender que dentro daquela lista enorme de conteúdos, existe sim alguns que são mais importantes, mais relevantes do que outros. Vou dar um exemplo muito simples para você. Artes cênicas, a gente tem 2 obras por etapa, ok? E artes cênicas sempre vai cair na prova, sempre vai estar presente. Quando você pensa agora em artes para obra audiovisual, a gente tem uma lista um pouco maior de obras, vai estar presente, mas a quantidade de itens é menor. Se você está com pouco tempo, você tem que ter uma lista de falar, eu tenho certeza que vai cair a obra de artes cênicas. Audiovisuais eu já fico em dúvida, porque são mais obras, eu não sei escolher, decidir qual vai cair. Então, ter esse jogo de cintura, virar e falar, olha, se no momento meu tempo de estudo está curto, vamos para aquilo que tem uma maior probabilidade. Mas lembra, probabilidade, porque nunca temos como ter certeza realmente de qual obra vai aparecer na prova. Por isso, idealmente, a gente cumpre o conteúdo inteiro, mas para fazer isso, já que o ideal às vezes fica distante da nossa vida, a gente cumpre seguindo um trajeto dos conteúdos de obras mais importantes primeiro, para deixar mais para o final aqueles que são um pouco menos prováveis de cair ou então que são fáceis de resolver. Audiovisuais, por exemplo, igual eu contei para você, muitas vezes é só o ponto de partida, não vai ter uma pergunta diretamente sobre aquele documentário. E agora a gente chega na terceira pergunta. Eu tenho que ler todas as obras? Rapaz, é um pouco polêmico falar em relação a isso. Primeiro, eu acho que vai partir muito da sua consciência, da maneira que você realmente entendeu a importância das obras e o que você decide fazer com base nesse conhecimento. Então vamos lá para a resposta. Quando eu falo de ler todas as obras, eu estou falando ali de literatura, às vezes vai ter um livro de 100, 200 páginas, eu estou falando de reportagens, que podem ter várias páginas também, artigos científicos, eu estou falando desses assuntos. E como assim tenho que ler todas as obras? Tem aluno que pensa, bom, e se eu pegar um resumo, eu me viro? Se eu só assistir a aula, eu me viro? E apesar de polêmica essa resposta, sim, você se vira consideravelmente. Significa que eu estou indicando para você não ler as obras? Não. Olha, você pode até conseguir responder vários itens pensando só no contexto de um livro ali que está presente na parte de literatura. Pode, sim, eu não vou mentir. Se você pegar a prova anterior e interpretar um pouco só o trecho que está na prova, sem ter lido a obra inteira, rola. Se você estudar muito o conteúdo, mas sem ter o contato direto com a prova, você consegue acertar item sim. Só que, porque eu não vou te indicar, você não precisa ler tudo. Você pode correr o risco de não ter confiança, de errar uma coisa que talvez investindo um pouquinho mais de tempo você conseguiria acertar. Algo que tem no planejamento ao longo do ano, daria para ler e conhecer as obras e você está meio que dando um tiro no pé pensando, não preciso, não vou fazer. O que eu recomendo muito mais? Entenda sempre a importância das obras e busque muito conhecer o contexto, a estrutura, a forma, por que aquela obra foi feita. Se você tiver sem tempo para ler a obra, você tem que fazer essa parte que eu acabei de te contar, de entender o contexto dela. Se você tiver com tempo, vale a pena separar ali na sua grade um investimento para ler as obras. E olha, se você faz ao longo de vários meses, fica bem mais tranquilo, bem menos puxado do que deixar para o último mês ou para as últimas 2 semanas antes da prova. Acho que agora, falando os prós e contras, a resposta sobre ler todas as obras ficou um pouco melhor, não é mesmo? E bom, caminhando para o final desse vídeo, já que eu falei um pouco sobre estratégia, eu quero entrar de vez nesse assunto. Olha só a pergunta, como que a gente faz para ter um estudo mais estratégico das obras? Por estratégico eu quero dizer um estudo que seja mais direcionado, te ajude a conquistar mais pontos. Veja, primeiramente, você tem que entender muito bem como as obras caem. A única maneira para você conseguir desenvolver essa habilidade é fazer as provas anteriores. Mesmo que às vezes uma obra seja diferente porque mudou a matriz, tudo bem. Faça, tente resolver, tente entender como as obras caem. Porque um aluno que está estudando só pensando na lista de obras, ele estuda no escuro. Assim, ele não sabe o que vai ser relevante ou não em relação àquela obra para a prova dele. Ele não sabe quais são os padrões de cobrança. Um aluno que faz prova anterior, ele entende a linguagem da prova. E a linguagem se repete ao longo de vários anos. E ele sabe direcionar muito bem o estudo para o que é mais adequado. Siga esse caminho, você precisa entender como elas caem e, para isso, fazer provas antigas. É o primeiro ponto, é fundamental e ajuda em vários conteúdos, não apenas nas obras do PAS. A segunda sugestão
é lembrar que as obras não são decoreba. Existem alguns estudantes que pensam, eu preciso decorar exatamente o nome inteiro do autor dessa obra, decorar o poema inteiro, ou então decorar todo o contexto, os mínimos detalhes, a data em que foi lançado. E não é dessa maneira que funciona, beleza? É difícil, na verdade quase impossível, de tão raro de acontecer, né? Um item que vira assim e fala, a obra foi feita no dia tal, de não sei qual ano, e aí tá errado por causa da data. A prova da UNB não tem esse padrão de ser um decoreba barato, chato. É um padrão muito mais reflexivo, de verificar se você entendeu o que está sendo passado. Porque, sinceramente, eles já perceberam, né? Ficar cobrando decoreba não mede se a pessoa entendeu aquele assunto. Então, coloca na sua cabeça, estudar obras não é fazer decorebas, é fazer relações. Como que aquela obra se relaciona com as outras obras, com as outras matérias, já que a prova é interdisciplinar, como que ela pode cair, o que você pode pegar daquela obra e aplicar nas atualidades, no mundo de hoje. É sobre isso. E, inclusive, é muito mais tranquilo estudar dessa maneira. Beleza, agora que eu falei de estratégia, eu só quero destacar um último ponto em relação ao planejamento do estudante. Na minha percepção, ao longo de alguns anos, já ajudando a galera a passar pelo PAS, também na minha experiência de quem foi aluno que entrou na UNB pelo PAS, é muito perceptível que existem dois grupos de estudantes, dois extremos. Um é o que não estuda a obra. Ele está dando um tiro no pé. Se a obra vai cair, você precisa estudar esse tipo de conteúdo. O cara que não estuda a obra está dando um tiro no pé. Do outro lado, a gente tem aquela pessoa que só estuda obra. E eu não gosto de extremos. Você não pode ser o cara que não estuda a obra, mas você não pode ser o cara que só estuda a obra. Por quê? Porque o cara que só estuda a obra, ele fica focando numa parte limitada da prova. Vai aparecer a obra? Vai. Mas lembra, vai ter item que é sobre história, sobre física, biologia, matemática, química. Existe uma série de conteúdos. E estudar apenas as obras não vai te garantir nessa série de conteúdos. Beleza? Eu gosto às vezes até de pensar que o conteúdo é o fundamental e a obra é o complemento, é o que você vai colocando ali para entender muito dos conteúdos. Não seja nenhum dos extremos, o que não estuda obra ou o que só estuda obra. Você tem que estar ali no caminho que sabe que a obra é importante e que ela dialoga com os conteúdos da prova. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu quero te fazer um convite agora. O Guia do PAS tem uma plataforma completa de preparação para a UNB, o famoso guiaflix.com. Lá, a gente tem aulas teóricas de todas as obras, todos os conteúdos, independente da matéria, até mesmo redação, eu sei que você pode ter medo de redação. Nós temos resoluções comentadas de provas anteriores do PAS e do vestibular, em vídeo e em texto. É realmente um sistema perfeito para você aumentar a sua nota e garantir o seu sonho de estudar na UNB. E já que você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer o Guiaflix e lembrando que lá, além de aulas de todas as obras, nós também temos um curso que ensina as estratégias de estudo e de prova para você conseguir aumentar a sua nota quando o assunto é obras do PAS. Dá uma olhada no link da descrição que, para os primeiros assinantes desse vídeo, eu deixei um bônus de presente.